Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, 1 Samuel capítulo 25. Samuel morreu, e todo Israel se reuniu e o pranteou, e o sepultaram onde tinha vivido, em Ramá. Depois, Davi desceu ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom que era muito rico. Ele era dono de 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo, onde tinha os seus bens. O seu nome era Nabal, e a esposa dele chamava-se Abigail, mulher inteligente e bonita. O marido, porém, descendente de Caleb, era rude e mau em suas ações. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as suas ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: levem a minha mensagem a Nabal, em Carmelo, e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e a sua família, muita prosperidade para tudo o que é seu. Sei que o Senhor está tosqueando as suas ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Pergunte aos seus criados, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, os seus servos, e a Davi, o seu filho, o que puder. Os rapazes foram e entregaram a Nabal essa mensagem em nome de Davi e ficaram esperando. Então, Nabal respondeu aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é este filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que deveria eu pegar o meu pão e a minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Então, os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou aos seus homens: ponha cada um a sua espada na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles cuidando das nossas ovelhas. Agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão perverso que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 ceás de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. Então disse aos seus servos: vocês vão na frente, que eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, o marido. Enquanto ela ia montada em um jumento, encoberta pela montanha, Davi e os seus soldados desciam em sua direção e ela os encontrou. Davi tinha acabado de dizer: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até o amanhecer eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se diante dele com o rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer.
Meu senhor, não dês atenção àquele homem perverso, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome. A insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu senhor enviou. Agora, meu senhor, tão certo como vive o Senhor, e pela tua vida, foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com as tuas próprias mãos. Que os teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. Que este presente que esta tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor. Em toda a tua vida, nenhuma culpa se ache em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida do meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Contudo, a vida dos teus inimigos será atirada para longe como por uma funda, quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor todo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel. O meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as próprias mãos. Quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que hoje eu derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. De outro modo, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal a você, se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então, Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: Vá para a sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei ao seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, a sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: Bendito seja o Senhor, que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu este teu servo de praticar o mal e fez cair sobre a cabeça de Nabal sua própria maldade. Então, Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse a sua mulher. Os seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que seja a sua mulher. Ela se levantou, inclinou-se com o rosto em terra e disse: Aqui está a sua serva, pronta para servir-lhe e lavar os pés dos servos do meu senhor. De imediato, Abigail montou em um jumento e, acompanhada por suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se mulher dele. Davi também se casou com Ainoã, de Jezreel. Ambas foram as suas mulheres. Saul, porém, tinha dado a sua filha Mical, mulher de Davi, a Paltiel, filho de Laís, de Galim. 1 Samuel, capítulo 26. Os zifeus foram falar com Saul em Gibeá e disseram: Davi está escondido na colina de Aquilá, em frente do deserto de Gesimom. Então Saul desceu ao deserto de Zife com 3.000 dos melhores soldados de Israel em busca de Davi. Saul acampou ao lado da estrada na colina de Aquilá, em frente do deserto de Gesimom, mas Davi permaneceu no deserto. Quando viu que Saul o estava seguindo, enviou espias e soube que Saul havia de fato chegado. Então Davi foi para onde Saul estava acampado e viu o lugar onde Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército, haviam se deitado. Saul estava deitado no acampamento, com o exército acampado ao redor. Davi perguntou ao hitita Aimeleque e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe:
Quem descerá comigo ao acampamento de Saul? Abisai disse: Eu irei com você. Davi e Abisai entraram de noite no acampamento. Saul estava dormindo e tinha fincado a sua lança no chão, perto da cabeça. Abner e os soldados estavam deitados à sua volta. Abisai disse a Davi: Hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu crave a lança nele até o chão, com um só golpe. Não precisarei de outro. Davi, contudo, disse a Abisai: Não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Ele continuou: Tão certo como vive o Senhor mesmo o matará, ou chegará a hora dele e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá. O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Agora peguemos a lança e o jarro com água que estão perto da cabeça dele e vamos embora. Dito isso, Davi apanhou a lança e o jarro que estavam perto da cabeça de Saul, e eles foram embora. Ninguém os viu, ninguém percebeu nada e ninguém acordou. Estavam todos dormindo, pois um sono pesado vindo do Senhor havia caído sobre eles. Davi foi para o outro lado e pôs-se no topo da colina, ao longe, a uma boa distância deles. Então gritou para o exército e para Abner, filho de Ner: Você não vai me responder, Abner? Abner respondeu: Quem é que está gritando para o rei? Davi disse: Você é homem, não é? Quem é como você em Israel? Por que você não protegeu o rei, o seu senhor? Alguém foi até aí para matá-lo. Não é bom isso que você fez. Tão certo como vive o Senhor, todos vocês merecem morrer, pois não protegeram o seu rei, o ungido do Senhor. Agora olhem, onde estão a lança e o jarro de água do rei, que estavam perto da cabeça dele? Saul reconheceu a voz de Davi e disse: É você, meu filho Davi? Davi respondeu: Sim, ó rei, meu senhor. Disse também: Por que o meu senhor está perseguindo este teu servo? O que eu fiz e de que mal sou culpado? Que o rei, meu senhor, escute as palavras do teu servo. Se o Senhor o instigou contra mim, queira ele aceitar uma oferta. Se, porém, foram os homens que o fizeram, que sejam amaldiçoados diante do Senhor. Hoje eles me afastaram da minha porção na herança do Senhor e disseram: Vá e preste culto a outros deuses. Agora que o meu sangue não seja derramado longe da presença do Senhor. O rei de Israel saiu à procura de uma pulga, como alguém que sai à caça de uma perdiz nos montes. Então Saul disse: Pequei, volte, meu filho Davi. Como hoje você considerou preciosa a minha vida aos teus olhos, não farei mal a você de novo. Tenho agido como um tolo e cometi um grande erro. Davi respondeu: Aqui está a lança do rei. Venha um dos teus servos pegá-la. O Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um. Ele te entregou nas minhas mãos hoje, mas eu não consenti em levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Como hoje considerei a tua vida de grande valor, assim o Senhor considere a minha vida e me livre de toda a angústia. Então Saul disse a Davi: Seja você abençoado, meu filho Davi. Você certamente fará muitas coisas e em tudo será bem-sucedido. Assim Davi seguiu o seu caminho e Saul voltou para casa. Novo Testamento, Lucas capítulo 12, versículos 32 ao 59. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se desgastem com o tempo, um tesouro nos céus, que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas lâmpadas, como aqueles que esperam o seu senhor voltar de um banquete de casamento, a fim de que possam abrir-lhe a porta imediatamente quando ele chegar e bater. Bem-aventurados os servos cujo senhor, quando voltar, os encontrar vigiando. Em verdade lhes digo que ele se vestirá para servir. Fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada,
Bem-aventurados os servos que o Senhor encontrar preparados. Contudo, entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também preparados, pois não sabem a hora quando o Filho do Homem virá. Pedro perguntou: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato a quem o Senhor encarrega dos seus servos para lhes dar a porção de alimento no tempo devido? Bem-aventurado o servo, cujo Senhor, quando voltar, o encontrar fazendo assim. Em verdade lhes digo que ele o encarregará de todos os seus bens. Entretanto, se o servo disser no seu coração: o meu senhor está demorando a voltar, e começar a bater nos criados e nas criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele servo virá em um dia que ele não espera e em uma hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja nem o realiza, receberá muitos açoites. Aquele, porém, que não a conhece e faz coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Tenho, porém, que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, digo a vocês, ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante, haverá 5 em uma família, divididos uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Jesus disse à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem: vai chover. E assim acontece. Quando sopra o vento sul, vocês dizem: vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu. Como não sabem interpretar o tempo presente? Por que não julgam por vocês mesmos o que é justo? Quando algum de vocês for com o seu adversário ao magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não o arraste ao juiz, o juiz o entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça o lance na prisão. Eu digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.